Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Está começando aqui no canal mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a minha conversão, né? O processo de conversão que foi um pouquinho demorado, e cheio de coisas aí no meio do caminho, né? E assim, eu senti no meu coração um desejo muito forte de compartilhar com vocês esse meu testemunho. E Deus ele vem falando comigo, né, há muito tempo já, para mim poder gravar esse vídeo aqui. Eu estava muito ansiosa para conseguir gravar esse vídeo, né, porque eu coloquei no meu coração de gravar no mês de maio, de postar no mês de maio, né, porque maio, mais especificamente no dia 22 de maio, fazem 6 anos que eu me batizei. Para a honra e a glória do Senhor, e até hoje estou, né, servindo a Ele. Mas então, né, eu vou começar um pouco do início, para poder ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vim de uma família cristã, né, eu venho de uma família cristã. Quando eu nasci, meus pais não eram da igreja, mas minha mãe já tinha sido da igreja, a família dela toda da igreja. Ela estava afastada nesse período, né, que eu nasci, mas logo em seguida, logo que eu era pequena ainda, ela foi para a igreja, né, voltou e meu pai se converteu. Então eu cresci na igreja. Não tenho lembranças dessa época antes de ir para a igreja. Eu tenho lembranças de depois, já na igreja. Minha infância toda, que eu me lembre, foi na igreja. Mas quando eu tinha 12 anos, meus pais se desviaram. E consequentemente, eu e minha irmã também saímos da igreja, né? Esse é um ponto muito importante, porque naquele momento ainda não tinha muito conhecimento, Eu ia na igreja, eu frequentava a igreja, eu participava da igreja, eu participava da escola bíblica dominical, dos eventos infantis, né? Grupo de crianças, enfim. Mas ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus, ainda não sabia ainda profundamente o que significava ser cristão, né? Eu sabia o básico. Então, hoje em dia eu friso muito isso na minha vida como mãe, na vida dos meus filhos, a ensinar eles o caminho que eles devem andar, mas não só o caminho da igreja, mas também o caminho que leva a Jesus, a Deus, né? Não só levá-los para a igreja, porque a gente acha que filho de crente é crentinho, né? Cresceu na igreja, então é crente, mas nem sempre é assim, né? Então, até então eu não tinha tido realmente um encontro verdadeiro com Deus, eu não tinha, apesar de já ter 12 anos, muitas pessoas com 12 anos, eu já ouço história, né, de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo com essa idade, de pessoas que pregam já desde 6, 7 anos, então não tem desculpa, né, 12 anos já era uma idade bem boa. Mas enfim, também saímos, não fomos mais, ficamos no mundo por um bom tempo. Eu passei minha adolescência toda, então, né, no mundo, fora da igreja, tentando me adaptar ao mundo ao máximo possível, porque, assim, eu não queria nem ouvir falar de igreja, eu queria crescer no mundo. Eu achava que eu só ia pra igreja quando eu fosse velha, né? Tipo, eu achava assim, não, quando eu tiver já, for velhinha, eu vou pra igreja. Porque desde quando eu era bem pequena, eu tinha muitas pessoas que entregavam para mim revelações, profecia, né? Pessoas que eram usadas por Deus para falar que eu era escolhida desde o ventre da minha mãe, que Deus tinha me escolhido, tinha uma obra na minha vida e tal. Também não entendia muito bem isso, né? Mas achava que Deus, se ele me quisesse, na hora certa ele ia fazer a obra dele, e era isso. Mas assim, eu esperava que a obra dele fosse mas mais lá pro final da vida possível, né, gente? A gente, quando é adolescente, é jovem, a gente acha que o mundo é assim, né? A gente se sente autossuficiente, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Infelizmente, eu passei a minha adolescência desse jeito. Apesar de não me adaptar muito ao mundo, por exemplo, quando eu fiz 18 anos, eu achava assim, ai, nossa, agora eu sou livre, agora eu posso entrar nas boates, né? Eu posso ir para vários lugares, todos os lugares, os shows que por maior de 18 anos eu posso fazer. Então eu queria abraçar o mundo com as pernas, eu queria, né,
aproveitar 100%. Só que eu não conseguia, porque toda vez que eu saía, que eu ia para esses lugares, eu me sentia um peixe fora d'água, me sentia completamente um peixe fora d'água. E eu não sabia como agir ali, eu ficava assim meio perdida. E aí, o que que eu fazia? Eu achava que eu precisava me soltar, não, eu sou muito tímida, eu preciso me soltar. Então, o que que vai me soltar? Infelizmente, né, o álcool. Mas nem isso, gente, nem isso, Deus ele não deixou nem isso, porque eu não conseguia, não conseguia mesmo. Era assim, eu experimentava alguns tipos de bebidas diferentes, mas nenhuma eu gostava, nenhuma mesmo. Às vezes eu até falava com pessoas, eu gosto, a pessoa falava assim, eu gosto de tal coisa, eu também gosto, nossa, eu gostava nada, eu só queria só parecer descolada, gente. E nunca gostei, não era uma coisa que me atraía, não era uma coisa que eu gostava, entendeu? Eu achava assim, eu vou falar pra vocês que eu nunca bebi, aí lógico que eu bebi, lógico que eu fiquei com aquela onda assim, achava isso legal e tal, agora eu fico mais solta e tal, mas eu não conseguia, o gosto era muito ruim, então às vezes eu comprava algumas coisas, ficava segurando na mão, tirava foto pra postar na internet, né? A maior de idade, enfim. Mas não conseguia me coisar com isso e também deixei pra lá. Né? Até fiz um propósito com Deus que eu nunca mais ia, aos altos, né? Com meus 18 anos de idade, querendo fazer tudo que o mundo tinha para me oferecer. E fiz um propósito com Deus. Né? Fiz um propósito com Deus que eu não ia mais comprar nenhuma bebida, não ia mais experimentar, não ia mais querer me achar descontraída, me achar mais solta por causa disso. E eu resolvi, então eu fiz esse propósito com Deus, né? Eu não ia mais gastar o meu dinheiro comprando coisas só para me mostrar ser uma coisa que eu não era. E a partir daquele momento eu nunca mais comprei, nunca mais quis parecer ser o que eu não era, nunca mais quis fingir que eu bebia para poder parecer mais descolado, então nunca mais, né, eu no auge, né, dos meus 18 anos, já quase 19 nessa época, nem querendo saber de igreja, eu fiz esse propósito com Deus, para vocês verem como que, né, que Deus, que é aquela história, gente, eu sempre falo isso, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Por mais que eu não tivesse tido um encontro verdadeiro e genuíno com Deus até aquele momento, já tinha um lado meu que me puxava, sabe? Eu queria, aquele, né, o lado espiritual ali já clamava, né? A minha alma já clamava por Deus, já, apesar de eu não querer dar ouvido a isso, mas de uma certa forma tudo se encaminhava para eu não fazer as coisas que eu queria fazer do mundo, aproveitar o mundo do jeito que eu queria aproveitar. Por exemplo, eu comecei a fazer tatuagem, e aí eu comecei a fazer tatuagem porque eu achava que era legal, né? Fazer tatuagem, nossa, é descolado fazer tatuagem. Eu queria fazer várias tatuagens, mas eu conseguia? Não. Por quê? Não sei. Eu trabalhava, eu que tinha vontade, mas simplesmente não aconteceu. Sabe aquele negócio que simplesmente não acontece? Você quer muito, mas você não faz? Foi isso. Apesar de, gente, não julgo quem tem, eu tenho também, não julgo quem tem, ou quem faça depois de crente já também, não é uma coisa que eu estou aqui criticando e nem, né, eu tenho as minhas crenças e a minha intimidade com Deus que me diz que para mim isso não é bom. Agora também não julgo quem acha que isso aí não tem nada a ver, eu não estou aqui para julgar ninguém, né, já deixo já de antemão. Piercing também, por exemplo, eu tentava colocar piercing, eu coloquei uma vez na orelha, me deu uma queloide horrível aqui, inflamava direto, fiquei com um treco aqui. Agora, hoje em dia, não tem mais, graças a Deus sumiu. Achei que nunca mais fosse sumir, mas graças a Deus sumiu. Um negócio grandão aqui na orelha e inflamava muito, então eu peguei e tirei. Botei piercing no nariz também, mas não consegui ficar com ele, por quê? Porque simplesmente eu com todo o cuidado do mundo para não perder, para não fui secar meu rosto com todo o cuidado do mundo com a toalha, mas simplesmente o negócio voou, ninguém achou.
procurei, virei meu quarto inteiro atrás daquilo, não achei mais. Aí acabou que tampou, porque tinha pouco tempo que eu tinha colocado. Aí eu acabei também não indo, não voltando mais para fazer o novo furo. Queria, mas é Deus, gente, é Deus não deixava eu fazer essas coisas. Deus, ele não queria que eu fizesse, então ele me bloqueava de um jeito que eu não entendia o porquê que eu não fazia. Também não vou falar aqui pra vocês que, ai, gente, não tô julgando quem é crente e tem piercing, não tô julgando, gente, pelo amor de Deus, não estou julgando ninguém. Eu só falando pra mim que não é bom pra mim o que eu penso que Deus não quer pra mim, porque por causa disso mesmo, né, que eu tô falando pra vocês. Porque apesar da minha vontade de fazer tudo o que o mundo tinha pra me oferecer, Deus, ele não queria que eu fosse assim, né, fizesse tudo que o mundo tinha pra me oferecer. Então, quando eu tinha 19 anos, eu conheci meu esposo, né, a gente começou a namorar, e depois a gente foi morar junto, eu fiquei grávida da minha filha. E aí, depois que eu fiquei grávida da minha filha, eu comecei a sentir mais o meu espiritual falando mais alto. Então, eu comecei a ir na igreja. Depois que minha filha nasceu, o meu espiritual falou mais alto ainda. Aí eu ficava naquela luta, naquela guerra, né, dentro de mim, porque eu morava junto e não era casada, então eu estava biblicamente em pecado, né? E eu queria ir para a igreja, mas isso me impedia. Isso sempre que eu ia, sempre quando eu começava a ir, eu me deparava com isso, né? Com esse impasse, né? Enfim, né? O diabo, o inimigo de nossas almas, ele coloca isso pra gente. Deus, ele nos chama pelo nome, o diabo chama pelo nosso pecado. Então ele sempre me fazia lembrar que aquilo ali era uma coisa que me afastava de Deus, não tinha como eu querer ser crente daquele jeito. E meu marido, né, naquela época não pensava, não queria, ele falava que não ia casar por causa de igreja, que para ele já era casado, né, não precisava de papel para provar isso. Enfim, essas coisas, né, gente? Foi um processo bem difícil. Eu aceitei Jesus algumas vezes e não consegui continuar caminhando. Depois, eu tive meu outro filho e nisso eu já estava já quase assim, a vida toda complicada, sabe? Meu relacionamento estava muito difícil, estava tudo muito difícil. Eu queria ir para a igreja e não conseguia ir, e o tempo todo, né, o diabo ficava me trazendo à mente de que eu não ia conseguir ter como entrar em comunhão com a igreja por causa que eu não era casada e meu marido não ia querer casar comigo nunca. Enfim, gente, até que eu conheci a igreja em que eu sou hoje membro, né? A minha irmã começou a ir nessa igreja na época. E minha mãe na época não era da igreja ainda, tá, gente? Eu lembro que uma coisa que me faz pensar, assim, como que Deus faz as coisas, né? Que quando eu era adolescente, eu ouvia às vezes minha mãe falando, conversando com as irmãs dela, assim, falando, nossa, que a gente tem que voltar pra igreja, não sei o que lá. E eu ficava, ai, tomara que minha mãe não volte pra igreja, não, senão ela fica muito chata, não sei o que, eu não queria. E acabou que eu fui primeiro que ela. Eu e minha irmã, nós fomos primeiro que ela, né? Para vocês verem como que Deus trabalha na vida da pessoa. Quando Ele quer fazer uma obra, a obra é aquela e Ele segue o plano dele. Por mais que a gente queira ou não queira, né, gente? Ainda bem que a gente foi pelo amor, não foi pela dor, porque tem muita gente que acaba indo pela dor. Mas, então, gente, o que aconteceu? Isso foi em final de março, início de abril, que eu conheci nessa igreja, fui na primeira vez no culto, e depois eu comecei a voltar, e eu lembro nitidamente da primeira vez que eu senti a presença de Deus tão forte no meu coração, e aquela foi a primeira vez que eu tinha sentido a presença de Deus mesmo na minha vida, foi num culto lá nessa igreja, né, que hoje é a minha igreja, onde eu me batizei, onde estou até hoje, graças a Deus. E assim, fiquei maravilhada, sabe quando você não quer nunca mais ir para casa? Você fala assim, ai gente, me deixa aqui, por favor, eu quero ficar aqui, não quero mais ir embora, eu quero ficar. Então eu senti isso, eu senti assim, que eu queria ficar, eu não queria mais ir embora, eu queria voltar, eu ficava querendo mais daquilo, a presença de Deus, eu nunca tinha sentido na minha vida, então foi assim, impactante para mim, eu queria ir mais e mais e mais.
e já não importava mais nada. E na minha casa era aquela luta, né? Aquela prova, até que meu esposo foi embora de casa, né? Foi embora de casa. Naquele momento eu não pestanejei, em nenhum momento não fiquei com medo nem com nada. Eu simplesmente falei, agora eu vou me batizar, né? Eu botei isso na minha cabeça, falei, agora eu vou entrar em comunhão com a igreja, agora não tem mais nada que me impeça. Eu já tinha, né, falado com o pastor antes, que é o único impedimento que eu tinha de batizar era esse. Eu já comecei a fazer discipulado nessa época, então já estava fazendo discipulado, e ele foi embora, e eu falei, agora é minha oportunidade, eu vou me batizar, eu não vou deixar para depois. E veio um batismo em maio, e aí eu falei com o pastor, conversei com ele, falei que eu queria muito batizar, que eu já estava já há anos nesse processo de, né, então ele pegou e falou, ok, você quer batizar, se é isso mesmo que você quer, tem certeza que você não vai voltar, né, para esse relacionamento, então batiza. Aí eu fui batizei. Mas, gente, depois do batismo, a gente às vezes acha que vai ser tudo maravilhoso, que tudo vai fluir, que tudo vai, mas nem sempre é assim, infelizmente. Eu preciso falar para vocês que para mim foi muito difícil. Foi assim, depois que eu me batizei, tudo veio com muito mais força, sabe? A prova, a luta, o diabo ele ataca de uma maneira, parece que ele ataca de um jeito quando a gente não é batizado. E depois que a gente se batiza, ele vem com mais força total. Então, é por isso que muitas pessoas acabam se afastando. E a gente precisa saber e estar preparado de que realmente é uma luta muito grande que vem o pós-batismo, né? Porque o diabo ele não quer perder. A gente não, a gente pensa que tudo bem, acabou a guerra, batizou, acabou, agora cada um. Não acabou a guerra. É uma batalha, tem outras. E aí, me batizei no dia 22 de maio, né? E geralmente a Santa Ceia na minha igreja é o primeiro domingo do mês. Então, naquele dia não teve Santa Ceia, eu não entrei em comunhão assim, ceiando, né? Só batizei e esperávamos entrar em comunhão, tomar a primeira ceia no próximo domingo, que seria o primeiro domingo do mês. Mas não aconteceu, porque eu voltei pro meu marido, né? Na época não era meu marido ainda no papel. Acabou que ele voltou para casa e antes de batizar, ele não queria nem ouvir falar em voltar. Depois que eu batizei, as coisas mudaram, né, gente? O inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco, ele conhece, ele vai ali, né? E, ok, voltei, fiquei com muita vergonha, sabe? Vergonha de não ter, não de ter voltado, mas de ter fracassado nisso, de ter querido tanto batizar, e quando me batizei, não consegui nem tomar a primeira Santa Ceia. Aí eu parei de ir pra igreja. Porque fiquei, não sei, gente, o inimigo ele age na nossa vida, ele age na nossa mente, ele trabalha. E quando a gente tá no nosso momento fraco, aí que ele ataca mais ainda. A gente precisa orar e vigiar muito, muito mesmo, principalmente os novos convertidos, aqueles que estão entrando né, nesse mundo nesse mundo espiritual, que estão querendo se apegar a Deus, que estão querendo, né, fazer as coisas do jeito certo. O diabo ele vai sempre vir com força total. E a gente às vezes fica brincando, mas o diabo ele não brinca em serviço. Ele vem para atacar, para vencer. Ele não vem assim, ai, ele tá com Deus e Deus é mais forte do que eu, então eu não vou conseguir. Ele não vem derrotado, não. Ele vem porque ele sabe que a gente é fraca, que a carne é fraca, que o ser humano é fraco, é falho, e ele ataca no nosso ponto fraco. E aí eu acabei, né, parando de ir para a igreja. Foram 2 meses de muita luta, gente, muita discussão, muita briga, muitos problemas. Não estava feliz, sabe? O que a gente estava vivendo era, eu não sei explicar o que estava acontecendo naquele momento. Eu sei que em um determinado momento eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida? Né? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso ir pra igreja, eu preciso
de Deus, eu nunca vou conseguir. Não adianta eu ficar tentando lutar com as minhas próprias mãos, porque eu não vou conseguir lutar com as minhas próprias mãos, com a minha própria força. Eu preciso, né, que Deus me ajude, eu preciso buscar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me levantar. Então eu voltei aí para a igreja aos poucos. E assim, meu esposo, gente, ele nunca foi uma pessoa de sair para beber com os amigos, para fazer nada dessas coisas, sabe? Mas nessa época até isso ele estava fazendo. E ele sai no máximo para jogar bola, né? Mas não sai para beber assim, para bar, essas coisas. Nessa época, isso ele fez, né? Até isso ele fez. O diabo ele foi tão sujo que ele fez, enfim. Ele saiu um dia, ele foi beber com o amigo dele num bar aí, sei lá da onde, e eu fui pra igreja. E nesse dia eu cheguei na igreja arrasada, cheguei na igreja assim, sabe, me sentindo muito, muito mal. Eu peguei e fui direto pro banheiro da igreja, chorei muito, chorei. E eu pensei, meu Deus, eu preciso me recompor pra poder, daqui a pouco vai chegar alguém aqui, vai me ver chorando, né? Eu não quero que ninguém me veja assim. E aí eu peguei e me recompus, lavei meu rosto, né? Tentei. Isso, fui pra igreja, subi, né? Porque lá é 2 andares, o banheiro fica embaixo e lá em cima fica o culto, né? Onde faz o culto, na igreja. E aí, naquele dia era culto de cura e libertação, né? Do círculo de oração. E eu peguei e fui, eu subi a rampa da igreja e depois, quando eu cheguei lá em cima, eu olhei lá pra baixo, assim, e a minha vontade era de sair correndo. Eu não sei, sair correndo pra onde? Não sei. De quê? Também não sei. Eu queria sair correndo de mim, eu queria, sei lá, eu senti uma coisa tão ruim assim que eu queria fugir de mim mesma, sabe? Eu falei, gente, eu não quero passar por isso, eu não quero estar nessa situação, meu Deus, o que que eu faço? Mas aí, no momento, me veio assim, aqui é o melhor lugar que você poderia estar. Não existe lugar melhor, aqui é a casa de Deus. Não tem lugar melhor para você buscar a Deus do que né? Do que na igreja. Então, para onde você quer correr, o seu problema vai correr atrás de você, aonde você for. Mas aqui é o lugar de buscar refúgio. E isso foi tão forte no meu coração que me deu força. Eu entrei na igreja, apesar de estar com aquela cara assim, sabe? As irmãs do ciclo de oração até me chamaram lá na frente para mim orar, porque eu tava realmente bem. Dava pra ver no meu semblante que eu tava muito triste, muito, né? Mas eu saí daquele culto alegre, feliz, de uma maneira que nem eu entendi como que eu consegui entrar naquele culto arrasada, acabada, derrotada e sair feliz e alegre, com um sorriso no rosto, assim, foi uma coisa de Deus mesmo, foi tremendo na minha vida isso, porque eu nunca tinha passado por um momento assim de, de um culto que me transformou tanto, sabe, tipo, ter me tirado daquela tristeza profunda para me colocar na alegria. Deus, naquele dia, ele colocou a alegria dele no meu coração. Apesar de todas as coisas que eu estava vivendo, não mudou, né? Eu cheguei em casa, as coisas estavam do mesmo jeito, né? Tudo ruim, mas eu já tinha força para lutar. Naquele dia, aquele culto foi o culto que me encheu, sabe? Que me deu, que me renovou, que me deu forças para seguir além. Entende? Se eu acho assim que se não fosse aquele dia, se eu não tivesse ido na igreja naquele dia, talvez eu não teria força para lutar os próximos dias que viriam. Mas eu fui no culto, Deus, ele assim falou comigo de uma forma tremenda, ele me deu forças para me seguir e eu consegui seguir. E depois disso, meu esposo foi embora de novo, né, gente? Foi embora. Aí eu fiquei assim, sabe? Falei, não, agora eu não vou coisa aí, eu vou buscar a Deus, porque se for da vontade de Deus que ele volte, ele vai voltar transformado. Eu não quero mais ele voltar assim, sem casar. Se for da vontade de Deus que a gente fique junto, a gente vai voltar, mas vai voltar para casar. Eu não vou voltar mais, eu não quero mais, eu não vou aceitar mais isso. Não vou aceitar mais voltar sem casar, né? Então eu coloquei isso no meu coração e segui em frente. Assim, Deus, ele conseguiu me segurar, sabe? Me estabilizar. A minha filha estava com 2 anos e o meu filho ia fazer 1 ano ainda. Ele ainda não tinha nem 1 ano, então olha, eu com 2 crianças pequenas, né, passando por todo esse processo, foi muito difícil, mas eu me segurei, me agarrei a Deus mesmo para poder ter forças para seguir neste momento, porque eu sabia que não era, não é
o seu esposo, né? Não é ele que está lutando. Era o diabo que estava agindo para poder me atacar, me ferir, me fazer parar. Então eu sabia, eu tinha convicção disso, que era ele que estava trabalhando na mente do meu marido para todas aquelas coisas que nunca tinham acontecido antes acontecer, né? Porque ele sabia o que Deus tinha preparado para nós, ele sabia o que Deus tinha reservado e ele não queria que a gente conseguisse alcançar. Então, ele lutou muito, né? Mas eu, graças a Deus, não desisti, apesar desse momento de fraqueza que eu tive esses 2 meses depois que me batizei, consegui me reerguer com a ajuda de Deus. É por isso que é muito importante, gente, quando a gente às vezes cai, a gente peca, e às vezes muitas pessoas se afastam e não conseguem mais voltar, não tem força mais para voltar. Porque há, sim, uma vergonha, uma coisa assim, tipo, ai, olha, a fulana tá em pecado, né, gente? Porque por mais que a pessoa não saiba, às vezes na igreja ninguém sabe da sua história, do que tá passando na sua vida, só que a gente vai pra igreja achando que parece que todo mundo sabe, né? Parece que, não sei, assim, é complicado, mas a gente tem que pensar em Deus, tem que pensar em o que a gente quer pra nossa vida, que a gente tem que pensar e focar em Deus e não nos homens, porque nós seres humanos somos falhos, somos frágeis, somos sujeitos a erros, né? Falhamos a todo momento, mas Deus, ele é perfeito e ele que está conosco, do nosso lado. Se a gente quiser a ajuda dele, ele vai estar ali 100% pra gente. Então, é só a gente querer, né? Porque ele também não trabalha sem nossa vontade. A semente é plantada no nosso coração. Cabe a nós querer que essa planta cresça ou não, né, gente? Mas enfim. Depois, meu esposo voltou a conversar comigo sobre voltar. E eu falava para ele que eu não ia voltar sem casar. Então, Deus, ele trabalhou no coração dele naquele momento, naquela época, né? Deus trabalhou no coração dele. Deus, ele agiu de uma forma assim que nem eu sei entender o que Deus fez, que mudou ele completamente. E eu orei, falei para ele, né, que eu não ia voltar assim, que eu ia orar e ia pedir a Deus, se fosse da vontade de Deus, ia pedir a confirmação a Deus, que se fosse da vontade de Deus, ele falou, não, a gente volta do jeito que você quer, a gente vai casar, não sei o quê. Falei, tudo bem, mas primeiro vamos orar. Então eu orei, né, coloquei ele para orar também, e ele ficou lá, né, na casa da família dele, e eu na casa da minha família, moramos em cidade diferente, né, nossa família mora em cidade diferente. E depois disso, né, as coisas foram acontecendo, tudo foi acontecendo, foi fluindo do que era para acontecer, do que era a vontade de Deus. Eu conversei muito com meus pastores também, né, com muitas pessoas que me aconselharam, me ajudaram e orando a todo momento, pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele. Então, ele até veio aqui, pediu pro meu pai para fazer casar, apesar da gente já ter 2 filhos, né, gente? Era uma coisa que a maioria não faria, né? Mas ele fez. Também pediu perdão por todas as coisas que a gente tinha passado, por todos os problemas. E aí nós casamos, foi bem rápido o processo, né? E nós casamos e fomos morar juntos. Depois disso, construímos nossa casa. Nessa época a gente nem tinha casa para morar, eu morava com a minha mãe, né? E depois que a gente casou, a gente conseguiu construir uma casa pra gente morar. E foi assim, uma transformação da água para o vinho. As coisas foram acontecendo de uma maneira que nem eu sei explicar, sabe? Depois que a gente voltou casado, depois que a gente voltou, né, a morar junto casado, nossa casa, ela foi diferente. A gente ficou assim, transformado da água para o vinho, sabe? Nós temos problemas sim, até hoje temos problema, mas nunca mais igual aqueles que tivemos naquela época, naquele período. Deus, ele transformou assim nossa vida, sabe? De uma maneira que aquela época a gente ficava nessas indas e vindas, era só briga, só briga. Parecia que não ia dar certo, que não tinha mais como. Só que Deus, ele transformou tudo isso e ele restaurou nossa família e eu pude voltar, né, e ter comunhão com Cristo e colocar minha família
como base da minha vida também, né? Porque nossa família é nossa base. Depois disso, tivemos nossa terceira filha. E assim, Deus ele tem agido de formas maravilhosas na nossa vida. Não somos perfeitos, sabe? Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Meu esposo ainda não é evangélico, ainda oro muito por ele, né? Mas graças a Deus também que ele não me impede de ir para a igreja, nunca teve problema nenhum com isso, né? Sempre vou, até me leva e me apressa, fala, vai chegar na igreja atrasada. Então eu vejo que Deus ele tem trabalhado também no coração dele, apesar dele não gostar muito de falar, né, sobre isso, mas eu sei que Deus ele ainda tem o plano dele ainda na vida dele, uma hora, né, vai acontecer quando for da vontade de Deus, porque eu creio muito nisso, gente. Eu creio assim que quando Deus ele começa uma obra, ele é fiel para concluir. E se ele começou essa obra na nossa vida, se ele trabalhou no coração do meu esposo naquele momento que ele mais precisava, para a gente poder ficar junto, é porque Deus ele tem um algo. Porque se fosse para ele, Deus querer só a mim, tipo, então não casa, então já que tá nesse problema, então ele fica para lá com o problema dele, você depois, né, já que não casou mesmo, arruma outro e casa, e o importante é você estar na igreja, na presença de Deus, e mas Deus ele não faz isso, gente, ele não faz isso, e ele abençoa a nossa vida, ele abençoa nosso casamento, abençoa a nossa família, e assim, eu só tenho a agradecer a Deus por todo esse processo que nós passamos, que não foi fácil, passamos por muitos outros processos também, sabe? E Deus em todo momento se fez presente na nossa vida, nos ajudando, nos dando força, suprindo todas as nossas necessidades dia após dia. Assim, eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo Deus agindo na nossa vida em todos os momentos, apesar da gente não merecer, né, gente? Porque se fosse por merecimento, a gente não estaria nem aqui. Porque merecer, a gente não merece, mas Deus, ele é fiel. E ele é, assim, ele age de maneiras que a gente não... Às vezes a gente fica aflito, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, mas Deus, ele sabe. E todo esse processo, assim, que eu tô falando pra vocês, aconteceu desde quando eu fui pra igreja, aceitei Jesus pela primeira vez, até eu me batizar, foram 2 anos, né? Que eu aceitei Jesus pela primeira vez, foi em 2014, e depois em 2016 eu me batizei, e graças a Deus estou até hoje na presença de Deus, e apesar do inimigo ele não, né, dele ter lutado muito para mim não ficar, para mim não ir para a igreja, porque todo o tempo falando, né, botando na minha cabeça que meu marido não iria querer casar, não ia querer, porque ele deixava bem claro isso, que já era casado, não precisava de papel, mas eu precisava entrar em comunhão com a igreja, eu precisava acertar a minha vida, né, e assim, então, o conselho que eu tenho para dar para vocês que passam por isso é não se desespere, espere em Deus, porque às vezes é preciso que Deus tire para poder trazer transformado. Isso dói, é muito doloroso, ninguém quer passar por um processo de perda, né? Porque não vou falar para vocês que apesar de eu estar 100% querendo a Deus, eu sofri também todas as vezes que ele ia embora, né? Principalmente da última vez que parecia que era uma coisa definitiva, que a gente ficou, foi o maior tempo, nós ficamos separados desde então. E eu fiquei assim, ficava muito triste sim, sentia falta, era ruim, eu ficava pensando, meu Deus, eu não posso, eu tenho que escolher entre meu marido e Deus, eu não quero fazer essa escolha, eu não quero ter que escolher, então Deus está entregue em tuas mãos. Quando eu coloquei isso nas mãos de Deus, sabe, porque no momento eu lutava assim, Deus, essa é a minha família, eu não posso abrir mão dela, eu também não quero abrir mão de ti para ficar com meu marido, né? Ficar com a minha família, com os pais dos meus filhos, no caso. Mas, então eu tentava ali manter os dois juntos. Então, gente, enquanto eu queria fazer tudo com a força do meu próprio braço, né? Achando, não, eu vou segurar aqui, eu quero os dois, eu quero Deus, eu quero minha família unida. Enquanto eu quis fazer isso, não queria abrir mão, não queria sofrer, eu sofria mais, sofri muito mais. A partir do momento que eu falei, não, Deus, vou entregar nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, o que eu quero é isso, mas se o Senhor não foi isso que o Senhor tem para mim, então que seja feita a tua vontade, que eu sei que a tua vontade vai ser melhor do que a minha sempre,
quando eu resolvi abrir mão de que só a minha vontade fosse feita, né? Só a minha vontade fosse feita e tirar das minhas mãos e deixar somente nas mãos de Deus, deixar o trabalhar dele, tudo fluiu, tudo aconteceu, tudo assim, Deus trabalhou, porque às vezes a gente fica muito ansioso para as coisas acontecerem logo e as coisas às vezes demoram, né? Porque igual esse meu processo aí com meu esposo, né, de indas e vindas, durou todo o ano de 2016, né? Em maio eu me batizei e depois só entrei em comunhão mesmo no final do ano de 2016, praticamente. E foi um processo doloroso, um processo muito complicado, mas Deus deu vitória para mim e também para ele, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas você está contando esse testemunho, mas, né, seu marido nem é da igreja. Mas para mim é um testemunho, para mim é uma bênção, só quem sabe, né? Só a gente que passou, que viveu isso naquele ano, e quem conviveu com a gente também, vendo toda essa situação, que sabe, né, como que Deus ele trabalhou para que hoje nós pudéssemos estar juntos, felizes. Esse ano nós completamos 10 anos juntos, graças a Deus, né, para a honra e a glória de Deus. 10 anos, 3 filhos e uma história aí toda para contar. Naquele ano de 2016 foi um ano muito atípico, né? Foi um ano que eu realmente me quis ir para a igreja e que foi o ano que Deus ele mais se mostrou comigo, mas também que o diabo mais tentou contra a minha família. Porque desde quando eu namorava meu esposo, a gente nunca falava em separar, a gente brigava, a gente tinha nossos desentendimentos, como todo casal tem, nunca pensávamos em separar. Neste ano, especificamente, nós separamos e voltamos algumas vezes. E depois disso, graças a Deus, também tudo se restabeleceu novamente, a gente ficou bem. Tivemos aí alguns problemas, mas todos eles a gente supera, né, com a ajuda de Deus, porque não somos perfeitos, não existe o casal perfeito, né? A perfeição nem existe, perfeito nesta vida é só Deus mesmo. E quando a gente coloca nas mãos de Deus, tudo flui. E foi isso que eu aprendi com essa história, sabe? Isso que eu aprendi com essa história, com a minha própria história, foi entregar nas mãos de Deus e parar de querer fazer com as próprias mãos. Porque enquanto eu quis fazer, agir, foi tudo pior. Então se você está passando por esse processo também, né, de ter um relacionamento que ainda não é casado, mas mora junto, e você quer entrar em comunhão com a igreja, quer casar, talvez o seu esposo, né, ou então a esposa não quer, né, o namorado, né, eu nem sei que nome dá, gente, porque mora junto, a gente chama já de marido, né, mas não é. Então, não desanime, não se desespera, espera em Deus, entrega nas mãos de Deus que Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer também na sua. Não ache que vai acontecer tudo da noite para o dia, tudo num piscar de olhos. Às vezes esse processo demora aí um tempo, às vezes precisa ter aí uma separação, igual no meu caso, infelizmente teve uma separação, uma só não, né? Algumas separações, mas a definitiva foi a última, né, que foi em agosto de 2016, até a gente voltar e casar depois. Foi a que a gente mais ficou separado, que mais tempo ficamos separados. E se apega com Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Às vezes não precisa ter separações para ter um trabalhar no coração, mas tudo é por Ele, para Ele, e a glória e a honra é toda dele, gente. Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida, Ele age de formas que a gente não consegue explicar depois. Então é isso, gente. Eu espero que essa minha história, né, ela consiga ajudar outras pessoas que estão passando por esse processo, ou que ainda vão passar algum dia, né, em algum momento da vida, em alguma época da vida aí,
esse vídeo seja importante para a vida de alguém, porque eu sei que se Deus, Ele colocou no meu coração para eu estar gravando, é porque alguém precisa ouvir. E eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem que Deus, Ele colocou no meu coração. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que Deus, Ele colocou no meu coração aqui, né, contando a minha história. Espero que isso consiga chegar naqueles que precisam ouvir, né, aqueles que estão passando por um processo como esse, ou talvez em alguma época da vida vai vir a passar. Não sei, talvez esse ano, talvez ano que vem, talvez daqui a 5, 10 anos alguém vai ver esse vídeo e vai ser edificado através dele. E é isso, gente. Deixem aí seu like, né, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhem, né, com quem vive algo parecido, precisa ouvir essa história, precisa de um incentivo, de um testemunho para conseguir enxergar alguma coisa que talvez não tenha conseguido enxergar, assim como eu não queria de jeito nenhum que acontecesse o que eu não queria, né, gente? Eu queria que minha vontade fosse feita somente, queria, se fosse por mim, eu não teria separado em momento nenhum, nem para voltar edificado, eu preferia ter continuado junto, mas a vontade de Deus foi essa, e hoje eu vejo que foi a melhor, né, porque meu esposo voltou transformado, com o coração dele transformado, já com outros pensamentos, sem ter a minha influência, né? Porque isso tudo foi Deus que trabalhou com ele. Então, ninguém pode dizer que estávamos juntos e acabamos resolvendo ali junto, mas a gente estava separado. Então, Deus trabalhou no coração de cada um de forma individual, e para que o nome dele fosse glorificado através da nossa história. Eu acredito que ainda muitas bênçãos virão, e em nome de Jesus eu ainda vou contar outros testemunhos, né, da minha família para vocês aqui. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.